tarde, pessoal. Então, hoje o vídeo vai ser diferente. Eu prometi que respondia a perguntas no Instagram. Vocês fizeram muitas perguntas, algumas que eu sou mais atendida, outras nem por isso, como por exemplo, perguntaram sobre a guerra do ópio de Inglaterra com a China. Não faz parte de Portugal, por isso eu não sei muito sobre o assunto. A Ana Baltazar e a nossa querida amiga Cláudia Tomé perguntaram sobre a abolição da escravatura. Até a Ana, até Baltazar, até perguntou sobre o branqueamento dos negros no Sado. Eu sobre o branqueamento sobre esse assunto eu não sei muito. Sei que existia, chegou a ser uma cultura de mistura de raças, porque quanto mais filhos terem com pele mais clara, se calhar melhor. E daí hoje está uma comunidade em que Jesus na altura em Setúbal e ao lado longo do Sado, mas não sei muito sobre o assunto. Perdão. Sobre a abolição da escravatura, que a Ana e a nossa querida a Cláudia perguntaram, e houve outra pessoa também que perguntou sobre isso. O que eu sei, é que existe o tema geral, é que Portugal foi um dos primeiros países a nível mundial a abolir a escravatura. Em 1761, o reinado de Dom José I, por o Marquês de Pombal. Claro que não foi um processo muito aceito. É normal. Acho pelo que eu li, só no século XIX, em 1869, é que realmente o assunto ficou resolvido. Embora clandestinamente ainda havia muitos senhores que tinham escravos escondidos, porque podiam levar multas e até mesmo podiam ser presos ou serem castigados. Mas a entrada no território só em Portugal realmente foi assinado o decreto da abolição da escravatura em Portugal, foi em 1761. Nas colónias continuavam, só no século XIX é que isso começou a ser progressivamente também proibido. Até aqui em Portugal até foi a 12 de fevereiro, assinada a 12 de fevereiro de 1761. E até existe uma história, um evento que aconteceu durante o reinado de Dom Pedro V por causa da escravatura, em que em 1858 as tropas portuguesas, a marinha portuguesa ali ao largo de Moçambique, apreendeu um navio francês, Charles Georges, e o seu capitão, por tráfico de escravos. Naquela altura já era completamente proibido nas costas africanas, especialmente nas partes das colónias portuguesas. O navio foi prendido pelos portugueses, foram trazidos para Lisboa, tanto ele como o capitão. O assunto foi para tribunal, deram razão a Portugal, que realmente sim, foi comprovado que o barco francês, sendo Portugal já contra a escravatura naquela altura, ter sido provado que estavam a traficar escravos para venda, que era totalmente proibido até acho em Portugal e não só nas colónias, nos territórios portugueses, na parte de África, que é o que a gente tinha. O Brasil já era independente desde 1822, e foi provado porque foram apanhados escravos no porão do navio, amarrados. Desculpa que o capitão disse, até foi que eles estavam amarrados porque eles quiseram. E foi uma grande polémica nessa altura, porque mesmo provado que Portugal tinha razão, o Napoleão III de França fez um ultimato a Dom Pedro V, exigiu que libertasse o navio, exigiu que o capitão ainda desse uma indenização à França, cerca de 62 mil reis, que era uma fortuna naquela altura, em que Dom Pedro V ainda pediu ajuda à tia, a Rainha Vitória de Inglaterra, que se recusou. Acho que a Rainha Vitória meteu-se neutra, não se envolveu. A Inglaterra não se envolveu no assunto, o que deixou Dom Pedro V furioso. E o que é que ele podia fazer contra a França? Portugal era um país naquela altura não tinha poderes nenhuns, e acabou por ceder. Dom Pedro V não
não queria pôr o povo em problemas. E então acabou por ceder e acabou por pegar a indenização e libertar, mas ele ficou realmente muito zangado, também com a Inglaterra. Ele gostava muito da tia e continuou a gostar muito da tia e do tio, mas ele não ficou contente com a situação. Ele até convocou logo uma reunião de ministros urgentes, propôs até acabar com a aliança de Inglaterra. Ele percebeu porque a Rainha Vitória, a Inglaterra, especialmente, tinha-se mantido neutro, porque, por um lado, se fosse contra a França era muito mais poderosa e era certo, Portugal, e convinha também à França ter boas relações com a Inglaterra. Ao contrário, a Inglaterra tem boas relações com a França. Não se pôs contra a França a favor de Portugal. E ao contrário, não se pôs contra Portugal a favor da França, porque tínhamos uma aliança e também convia muito bem à Inglaterra ter esta aliança com Portugal, também com o território que Portugal tinha, que convinha muito à Inglaterra, e Dom Pedro V sabia isso muito bem, justamente na costa de Moçambique. E então foi isto tudo a ver com a escravatura. É claro que, pronto, aqui em Portugal não foi bem aceito logo ao princípio, quando se viu no século XVIII. Claro, isto demorou muito tempo, demorou quase um século, para realmente ser resolvido a questão da escravatura em território português. Mas, por assinado, está. Portugal realmente aboliu a escravatura em 1761. Foi o primeiro país colonial a a abolir a escravatura, aliás. Espero que tenha perguntado, tenha resolvido, ajudado a resolver essa questão. Depois tenho aqui a Ana Cristina Valente, em que como foi o final da monarquia, como aconteceu. O final da monarquia. O final da monarquia aconteceu, foi a 5 de outubro de 1910, na véspera, aliás. Isto tudo já vem desde muito, muito tempo antes. Historiadores também me dizem que o final da monarquia começou com a morte de Dom Pedro V. Foi o princípio, começou aí o princípio do fim da monarquia. Dom Luís subiu ao trono, com o tempo o povo começou a estar descontente. Ele fez um erro, foi durante o reinado de Dom Luís que o Partido Republicano nasceu. Os gastos da Rainha Dona Maria Pia não ajudavam. Cada vez mais o partido começou a ganhar peso, a virar o povo contra a família real, coisa que Dom Pedro V conseguiu trazer o povo a favor da família real. E depois o que aconteceu foi depois com o mapa cor-de-rosa, em que, como aconteceu com a história da escravatura, neste caso foi com a Inglaterra, o mapa cor-de-rosa foi através de Dom Luís, em que unia tudo, território, depois uma proposta. Entre Angola e Moçambique existe um espaço que é Zâmbia, não sei bem qual os países que está entre meio, então unir tudo, fazer um território geral. O que a Inglaterra foi contra e fez um ultimato que Portugal acabava com o mapa cor-de-rosa ou havia repercussões. Isto foi durante o reinado de Dom Luís. Dom Carlos, depois subiu ao trono, teve que lidar com essa situação, fez exatamente a mesma coisa que o tio tinha feito, não ia pôr em risco o povo, mas ao contrário, e isso é interessante, ao contrário do que aconteceu com o tio, em que o povo percebeu e entendeu o Dom Pedro V e ficou até do lado de Dom Pedro V, aquilo foi ao contrário. Era tudo republicano, para ser sincera, é verdade, usou isso contra Dom Carlos. Depois o fato de ele ter escolhido João Franco, que era um ditador, para chefe do governo, não ajudou. Houve até uma tentativa de queda, ainda acho que em 1900, ainda antes de 1908, se não me engano, em que antes ainda de 1908, que acabou por muitos serem presos, e ele acabou por assinar um documento na véspera de 31, na véspera da sua morte, dia 31 de fevereiro, em Vila Viçosa, que ele próprio diz que isto devia ser a declaração da sua morte, em que muitos desses presos foram depois degradados para as colónias, para a África.
Normalmente os presos eram degradados, e ele assinou esse documento. Ele próprio sabia se assinasse, estava a assinar a sua sentença de morte, o que acabou por acontecer no dia seguinte, em que foi assassinado por dois, Alfredo Costa ou Alberto Costa, não me lembro, do outro era o Buissa, no Terreiro do Paço, em que o intuito mesmo era matar não só o rei, mas os dois herdeiros. Dom Manuel II foi o único que sobreviveu com um tiro no braço. Subiu ao trono. Infelizmente, Dom Manuel II não estava preparado para ser rei. Houve muitas, em poucos meses, houve quedas de governo para aí umas 9 vezes. Nós também não lhe deram tempo. E claro, o povo estava descontente. O Partido Republicano estava a subir. E acabou por, na véspera, a Dona Maria Pia mais o filho, Dom Afonso, estavam no Palácio da Ajuda. Dona Amélia estava em Sintra. E por acaso, Dom Manuel II estava a ter um jantar com o Presidente da República Brasileiro, quando recebeu que havia revolução nas ruas. Ele abalou logo, saiu. As pessoas convidadas saíram logo do jantar. Ele foi para o Palácio das Necessidades, bombardearam o Palácio das Necessidades. Houve até um criado que teve a excelente ideia de cortar a bandeira que estava no palácio, e assim as pessoas pensavam que Dom Manuel não estava lá. Ele conseguiu fugir à meia da noite, foi para o Palácio de Mafra, onde se encontrou com a mãe e depois com a avó, e no dia seguinte, pela madrugada, foram à Ericeira, onde apanharam o barco para o exílio. Acho que chegaram a Gibraltar. Dona Maria Pia e Dom Afonso foram para a Itália. Dom Manuel e Dona Amélia foram para a Inglaterra inicialmente, depois Dona Amélia depois voltou para a França. E a revolução foi assim, não foi assim foi mais uma revolução militar, porque pronto, se os militares estivessem do lado de Dom Manuel, talvez a monarquia não caísse, mas estavam todos, até mesmo os militares não se quiserem envolver, estavam do lado dos republicanos, e a monarquia acabou por cair a 5 de outubro de 1910, a Primeira República, que, sou sincera, prejudicou Portugal muito, somente depois com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Por isso eu digo mesmo, para mal, mais deviam ter ficado sossegados, embora, porque foi a Primeira República foi uma desgraça. Acabou por depois com a ditadura, que durou mais de 40 anos, e só a partir de 1974, com a Revolução de Abril, é que realmente isto melhorou um bocadinho. Mas até lá foi uma desgraça. Não sei, entre um e outro, uma diabo escolha, sinceramente, se já estava mal, não ficou muito, muito melhor, ser sincero. A Neima Rodrigues Guimarães pergunta quais foram os efeitos sociais e económicos após a partida da corte portuguesa em 1807. Maus. Aqui para Portugal foi maus, porque não só Dom João VI levou tudo, muitos livros, muitas bibliotecas, muitos bens para o Brasil, e o povo ficou à sua mercê. Ou seja, vou para o Brasil e aqui o Portugal, vocês agora desenrasquem-se com as tropas que estão a chegar de Junot. Por isso a economia não foi muito bom, e a prova disso depois, o que prejudicou ainda mais depois foi mais, eu acho que prejudicou muito foi depois a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel, em que realmente arrasou com Portugal. Estas guerras napoleónicas arrasaram com Portugal. Foi 3 vezes que as tropas de Napoleão tentaram invadir Portugal. 3 vezes perderam com a Inglaterra. Depois, quando pensava-se que acalmava mais, veio a Guerra Civil, que durou 2 anos, praticamente. Por isso, só a partir de 1851 é que começou a haver paz. Depois houve mais guerras civis durante o reinado da Ana Maria II. Ou seja, foi devastoso. As guerras, eu acho até que não foi mais a partida de Dom João, acho que foi mesmo as guerras que devastaram completamente a economia portuguesa e o património. Foi muito mal, foi um período muito, muito mal em Portugal. Aqui a Margarida
Bico faz perguntas sobre o Brasil, que o Brasil se teria beneficiado em dividir em vários países, como aconteceu com a América Espanhola, e sobre a unidade que impede os países seja governável, como querem alguns, qual foi a maior herança da escravatura e se alguma ponte do Brasil com a África foi retomada. Eu gostava muito de responder isso, mas é sobre o Brasil, e sobre o Brasil sei zero. Mas talvez o Paulo Rassudo sabe estas perguntas de certeza, pode ser que ele ajude. Se perguntar isso, ele de certeza que ele sabe muito melhor que eu do Brasil não vou estar nada. Por isso, infelizmente, não sei muito responder a estas perguntas. Mas talvez o Paulo saiba. A Ame do Carmo pergunta por falar sobre o terremoto de 1955 e como se deu a reconstrução de Lisboa. E amo os meus postos. Muito obrigado, Má do Carmo. O terremoto de 1965, pronto, foi em novembro. Foi, posso dizer, um dos períodos muito maus em Portugal, em que Lisboa, praticamente, não só o território, há muitos territórios que também em Portugal sentiram um terremoto, mas realmente Lisboa foi o epicentro. Porque posso dizer quase 80%, 90% de Lisboa ficou totalmente destruída. Não só que o terremoto foi considerado até um dos mais devastadosos, pode ter chegado até aos 9.0 na escala, um dos mais mundiais, mas depois, porque era novembro, dia de Todos os Santos, as igrejas estavam cheias de velas, foi logo muito cedo às 9 e tal da manhã, e foi no oceano, ou seja, as pessoas saíram todas das suas casas, das igrejas, porque estavam a rezar, e foram para o pé do rio, sentiram-se seguras, só que minutos depois aconteceu o tsunami, que matou, então aí matou, e depois, lá está, os incêndios duraram uma semana por causa das velas, toda a gente, as casas tinham velas, as velas caíram, arderam, ou seja, muitas das casas, monumentos, palácios. A família real salvou-se porque estava em Belém. Se estivesse no Paço da Ribeira, a família real tinha ido. Perdeu-se muita coisa no Paço da Ribeira. Infelizmente. Muitos móveis e muitas pinturas desapareceram. E quem vem a Lisboa e conhece Lisboa está o Convento do Carmo. Foi mandado construir por Dom Novas Pereira. Hoje está em ruínas. Quase propositadamente, de certa forma, para a gente ter uma lembrança do que aconteceu naquele dia. Quem for até ao elevador de Santa Justa, lá no alto, consegue ver o mosteiro, o convento do Carmo, onde vê as suas ruínas, já está às paredes. Muito bonito. É tipo uma lembrança. E a reconstrução, por muito que dizem dele, de certa forma, a construção, se Lisboa hoje, justamente a zona pombalina, como a gente diz, a zona do Terreiro do Paço, do Rocio e essas zonas, podemos dizer que se Lisboa foi reconstruída, podemos dizer que foi graças a Marquês de Pombal. Podia ter muitos defeitos, mas foi ele que construiu, é claro. Aproveitava-se muito com as colónias, que muitas delas foi o que ajudou a construir Lisboa, mas foi um processo longo. Ele até há uma frase que diz: cuida-se dos vivos e enterram-se os mortos. Claro, e com razão. O que é que eu podia fazer mais? Por isso, e hoje as ruas, aquela zona é uma zona muito. E lá Lisboa, ainda hoje dizem que pode vir a acontecer mais outro terremoto devido à situação de Portugal. Mas foi um período muito. Acho que foi o choque, acho que por todo o mundo. O terremoto foi sentido em todo o mundo. O tsunami chegou ao Brasil. A velocidade que aquilo foi e a violência que chegou ao Brasil, as ondas chegaram ao Brasil. Por isso foi um período assim não de uma grande tragédia para Lisboa, que era simplesmente a metrópole e era a grande cidade de importância. Por isso foi notícias por toda a Europa, por todo o mundo, e o choque de ver a grande Lisboa completamente destruída por um terremoto.
Bom, a Gina Aires, eu vou fazer mais 2 perguntas e depois faz um segundo vídeo, uma segunda parte com o resto das perguntas. A Gina Aires pergunta: gostaria de saber sobre os Templários, que após a dissolução da Ordem teriam ficado acolhidos pelo rei de Portugal e em troca transmitiu os seus conhecimentos numa navegação. Isto foi o motivo que começou a tornar que eu comecei a gostar de história. Foi durante o Dom Dinis, que é um dos meus reis favoritos. Não é só Dom Pedro V. O que acontece sobre os Templários? Como se sabe, os Templários foi uma grande ordem muito poderosa durante o século XII e XIII e que foi dissoluto, falo uma palavra, foram destruídos por Filipe. Está a ficar escuro. Aqui aumentar. Foram destruídos pelo Papa Clemente V, especialmente por Dom Filipe IV francês, o rei da França, mais conhecido por o Belo. E isto porque Dom Filipe tinha muitas dívidas. E então a única maneira, os templários eram muito ricos, mesmo muito ricos, mais ricos que até papas e reis. Tinham uma fortuna imensa porque eles eram também, pode-se dizer, grandes banqueiros, foram os primeiros banqueiros. E a maneira dele foi de espalhar mentiras com a ajuda depois do Papa Clemente V. E foi quando surgiu a ideia de hoje, sexta-feira 13. Não sabem porque é que a sexta-feira 13 é um dia de azar, de augúrio. Porque foi a sexta-feira 13 que começou a perseguição aos Templários, 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. Dia sexta-feira 13. Em que o Papa manda bulas por todos os países cristãos, aos reis, a dizer que têm que prender os Templários e confiscar todos os seus bens. Dom Dinis, em Portugal, Dom Dinis recusou-se, porque Portugal foi fundado por Templários. Portugal foi a primeira nação templária. O nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, era sobrinho do Bernardo de Clairvaux, Bernard of Clairvaux, que era o visionário dos Templários. E por quem os Templários tinham uma grande devoção. Era o tio dele. E a ideia dele era formar uma nação templária. E ele mandou Templários a Portugal, educaram o sobrinho, tanto que Dom Afonso Henriques era também um templário. E foi com a ajuda dos Templários que ele conquistou Santarém, conquistou Lisboa e conquistou muitos territórios portugueses ao Moro. Ele próprio chamava eles como irmão, tratava os Templários como irmão. E ele tratava-os como irmão na ordem, ele era considerado um Templário. Os Templários Godin Pais, que era o chefe dos Templários, mestre dos Templários aqui em Portugal, esteve sempre ao lado dele. No funeral ele estava lá. Dom Sancho I foi feito cavaleiro com o pai formou o cavaleiro. Ou seja, Portugal era uma nação templária, formada por templários. Foram sempre, de certa forma, os protetores do rei. E Dom Dinis sabia disso. Ele não ia mandar destruir o seu próprio exército. E então recusou-se. Portugal foi até o único país que nunca matou, nunca prendeu, nunca torturou templários. Dom Dinis confiscou até todas as ideias. A opinião mais tarde de Dom Clemente era a todos os bens, ordenar mesmo todos os bens que fossem dos templários para passarem para os hospitalários. Dom Dinis recusou, disse que não. Até mandou uma carta e combinou com o genro, naquela altura o rei Dom Fernando de Castela, e mais tarde o cunhado, Dom Jaime de Aragão, se ele quisesse depois participar, em que realmente conseguiu, e ele conseguiu, é o quão inteligente Dom Dinis era, que haver em Salamanca, houve tipo uma convenção, em que ficou provado que os templários eram inocentes, mas era tarde demais, a ordem já estava dissolvida. E então, quando Dom Clemente V manda essa bula para os bens dos templários entregues aos hospitalários, ele fez uma exceção, com exceção dos reis da Península. Ou seja, Portugal, Castela e Aragão não estavam obrigados a pôr os seus bens para os templários.
Isso foi a ideia de Dom Dinis, porque a ideia de Dom Dinis era ter todos os bens que foram dos Templários, porque eles eram ricos, eles, metade da terra portuguesa, território português, foi doado pelo Dom Afonso Henriques e já pela mãe do Dom Afonso Henriques, Dona Teresa. Por isso eles tinham posses, construíram castelos de Tomar, era a sede dos Templários portugueses. E então a ideia de Dom Dinis era proteger os Templários. Então mandou-os para Castro Daire, para o Algarve, mandou-os ficar lá. Se agora vocês ficam aí, isto tudo a sentar, eu vou resolver isto. E resolveu. Quando morreu Clemente V, o próximo Papa, João XXII, João XXIII, não me lembro bem, subiu ao trono, tornou-se Papa. Dom Dinis, então, manda-lhe uma carta de autorização a dizer que Portugal precisava de um exército para proteger contra os mouros. Desculpa. Então pediu autorização se podia formar esse exército. O Papa, por acaso até gostava muito de Dom Dinis, disse que sim, aprovou, aceitou, disse que sim, senhora, que Dom Dinis estava autorizado a poder formar esse exército para proteger Portugal. E o que Dom Dinis foi, o que o exército já existia. Quando ele recebeu a aprovação, chamou os Templários e disse: a partir de agora vocês não são mais Templários, vocês passam-se a chamar Ordem de Cristo. E foi assim que surgiu a Ordem de Cristo, em 1319, os Templários. E foi graças a isso que depois veio o descobrimento, porque toda a gente sabe que os Templários tinham conhecimentos enormes. Depois que o fato de Dom João I ter feito o filho Dom Henrique mestre dos Templários, que foi a primeira coisa que nunca tinha acontecido. E aliás, Dom João I, desde pequeno, também foi educado por um mestre templário. E com Dom Henrique a ser mestre dos Templários, da Ordem de Cristo, recebeu muita informação, tinha muitos dados, e foi aí que surgiu então a expansão portuguesa, o que também responde também à pergunta que ela faz, como que possibilitou o surgimento da Era das Grandes Navegações. Foi mais por causa disso, graças ao facto de Dom Henrique ter sido o mestre de Dom João, ter entregado a Ordem de Cristo ao filho, e que Dom Henrique era um homem completamente muito inteligente, e pesquisou, e tentou muita coisa, e viu muitos dados, muitos mapas, e daí surgiu a ideia, por causa disso, que Dom João II, mais tarde, sabia que não se podia ir pela Índia por Ocidente, sabia que havia terra do outro lado. E é também por causa disso que Dom João II, durante o Tratado de Tordesilhas, exigiu mais 370 milhas a oeste, porque ele sabia que havia território para lá, ainda havia terra para aqueles lados. Ele sabia disso tudo por causa dos Templários, por causa da Ordem de Cristo, das informações da Ordem que a Ordem de Cristo tinha, já vinha dos seus antepassados, dos Templários. E quando surgiu o Tratado de Tordesilhas, o primeiro Tratado de Tordesilhas, Dom João disse: não, eu quero mais 370 milhas. O que, ao contrário de Espanha, que não percebeu nada, acabaram por aceitar. O que se vê a ficar é que no novo mapa as 370 milhas punham exatamente o Brasil em território português. Como é que Dom João II sabia exatamente as milhas exatas para pôr o Brasil em território português? Porque eu já sabia o mapa, eu já conhecia mapas que já vinha desde os Templários, que depois foram conhecidos como Ordem de Cristo. E então, aí foi por causa disso é que Portugal conseguiu depois com as maravilhosas navegações. E para acabar aqui neste vídeo, esta primeira parte, vou responder aqui à Fonseca AJS. Olá Elsa, gostaria de saber se existe uma explicação porque o sucessor do rei Dom Fernando não foi o filho de Dom Pedro I com Inês de Castro. Sei que Dom João I também era um filho bastardo de Dom Pedro I. Olha, isto também é um assunto que eu gosto muito de falar. Realmente havia possibilidades de Dom João de Portugal, que era o filho de Dona Inês com Dom Pedro I, vir a ser era um dos escolhidos para ser rei. Porquê não ter sido aceito? Pela simples razão, porque Dom João I, futuro Dom João I, Dom João Mestre de Davis, que era filho natural de Dom Pedro I, embora a gente chame bastardo, mas na realidade ele não era bastardo. Existe uma diferença entre filho natural e filho bastardo. Filho bastardo realmente era filhos fora do casamento. Filho natural era quando o filho do rei nascia
de outra mulher, mas em questão o rei não era casado, era solteiro, então não era bastardo, porque ele não era casado, não era fora do casamento, então dizia filho natural, e era que o Dom João I era filho natural do Dom Pedro I. E o Dom João tinha um homem muito inteligente, que depois foi, de certa forma, ministro do reino, foi Dom João das Regras, que durante as cortes de Coimbra, em que se ficou decidido quem é que seria o rei de Portugal, Dom João das Regras simplesmente conseguiu excluir, porque havia 3 candidatos ao trono. Quando decidiu, havia 3 candidatos ao trono. A Dona Beatriz, de certa forma, pode-se dizer que era a legítima, porque era a filha do rei Dom Fernando e da rainha Dona Leonor Teles. Mas, entretanto, ela estava casada com o Dom João de Castela, o que, se ela fosse aceita, Portugal perdia a independência, logo isso era fora, era impossível. E depois havia os 2 Joões, Dom João I de Portugal, Dom João de Portugal, mais o irmão, Dom Dinis, que também foi considerado do trono, mas era mais, como Dom João era o mais velho, então era Dom João de Portugal, e o Dom João Mestre da Viz. E porquê é que não foi Dom João de Portugal? Pela simples razão que Dom João de Portugal naquela altura estava preso em Castela e tinha lutado contra Portugal com o exército de Castela, o que era considerado uma traição. E logo aí ficou marcado, pode-se dizer. E depois, porque havia também o intuito de ele não também ser bastardo. Porque Dom Pedro casou com Dom Inês. Existe uma bula, ainda hoje não se sabe se isso é verdade ou não. Dom Pedro realmente diz, já depois de Inês morta e depois de ter sido rei, ele diz que casou em segredo com Dona Inês, mas não se lembra o dia. No entanto, ele mandou muitas bulas ao Papa para legitimar os filhos e o Papa sempre recusou, e foi essa bula que Dom João das Regras mostrou nas cortes de Coimbra, provando que Dom João I também era bastardo, como bastardo. Não era filho legítimo, porque não tinha sido aprovado pelo Papa, tal como Dom João Mestre da Viz. Então, logo aí, por acaso, não, Dom João Mestre da Viz não pode, porque não é o filho legítimo de Dom Pedro, mas Dom João de Portugal é. Não, também não era. Estavam os dois em pé de igualdade. O facto de Dom João ter participado no exército de Castela contra Portugal, considerou ele como um traidor, e daí ter, a fim de tudo, ter sido escolhido Dom João Mestre da Viz, porque já tinha sido defensor do reino, tinha já defendido o reino durante o cerco de Lisboa, em que as tropas de Dom João de Castela cercou Lisboa durante muito tempo, e ele defendeu, já tinha sido defensor do reino, já tinha defendido, e então confiaram nele e foi então eleito rei de Portugal, pode-se dizer ainda hoje. Foi o primeiro rei eleito na história de Portugal, nunca antes tinha acontecido, nem nunca mais aconteceu, e o primeiro filho bastardo a ser rei de Portugal, o que era no destino, tanto que o avô não gostava muito dos filhos bastardos, de ter mandado matar a Inês de Castro. No entanto, acabou por ter um neto bastardo como rei de Portugal, que foi considerado um dos melhores reis de Portugal, por acaso. Então, esta é a primeira parte. Eu vou gravar outro vídeo já com o resto das perguntas. Já sabem, inscrevam-se, ativem o sininho, apoiem o canal, façam que a gente inscreva. Estamos ainda com muitos poucos inscritores. Ver se chegam aos 1000 mais depressa, e com isso conto com o vosso apoio. Então este vídeo de primeira parte fica por aqui, depois já venho com a segunda.